Olá, olá, você de casa, terça-feira e é dia de desenvolvimento humano. Vamos trazer ela novamente aqui nos estúdios do LTV, doutora Elizabeth Queiroz, que é consultora organizacional e coach. Mais uma vez, bem-vinda, doutora Elizabeth. Obrigada pela oportunidade de sempre. Vamos começar falando do medo. Existe o medo positivo e o negativo, doutora Elizabeth? Sim, existem os dois. Os dois não. O positivo é muito importante e o negativo precisa ser trabalhado, sob pena da pessoa não performar na vida. Então, assim, o medo positivo, o que nós podemos falar? É aquele medo que nos impede de cometer uma tragédia com a gente mesmo, conosco ou também com as outras pessoas. Então, por exemplo, eu saltar, por exemplo, de paraquedas. Não adianta que eu não vou saltar de paraquedas. Pode me chamar quantas vezes quiserem, porque o meu medo é muito forte. Mas por quê? Porque eu penso na consequência de uma queda lá de cima e que eu vou acabar com a minha vida. Ou eu vou a óbito, ou eu vou ter uma deficiência física, mental. Então, esse medo, nesse sentido, ele é positivo. Porque não tem necessidade nenhuma a não ser que eu tenha que pular de um avião em pleno voo. Aí, esse meu medo, aí eu vou sofrer. Porque, veja bem, eu vou sofrer muito por quê? Porque eu estou fugindo de uma aeronave que eu preciso saltar, mas eu ainda penso na consequência de como é que eu vou chegar lá embaixo. Então, se eu não tivesse medo, aí eu já estou colocando outro ponto que ele pode ser positivo. Olha para você ver como que é complexa mesmo a situação. Por quê? Porque se você não tiver o medo de pular de paraquedas, o que acontece? Quando você der o pulo ali, você já está se sentindo salvo, porque você saiu de uma aeronave que corre risco. Então, você vai chegar lá feliz. E eu vou chegar quase desmaiando. E depois eu fico feliz, mas eu fico feliz depois que eu tive o resultado de que não houve a consequência. Na verdade, todos os riscos que tem na vida que nos prejudicam ou prejudicam o outro, eu vou dizer que ele é positivo. Ele é positivo, porque assim, agredir o outro fisicamente, dar um tiro no outro, agredir com palavras, né? Tudo isso são coisas negativas. Então, tudo aquilo que é negativo e que se eu tenho medo de fazer, entende? Eu não devo fazer mesmo. Então, é importante que eu tenha um medo de prejudicar o outro, e isso é positivo eu ter esse medo. Então, é ter os cuidados com os outros. Então, esse medo é positivo. Agora, o medo negativo, né? Você disse, tem a diferença? Tem a diferença. O medo negativo é um medo que nos impede de realizar aquilo que nós gostaríamos de realizar, que seja nossos sonhos, que seja a nossa performance no próprio trabalho, enfim. Na verdade, assim, Freud diz o seguinte, que o ser humano, ele está sempre em busca do prazer. Freud é ótimo nisso, ele fala do prazer, da felicidade. Se nós estamos sempre em busca do prazer e da felicidade, o fato de nós termos um medo que nos impede de chegar a este prazer, né, que é o resultado do que buscamos, com certeza ele é um fator, esse medo é um fator negativo. Porque ele nos impede, ele nos trava nesse sentido. E o próprio medo, ele pode ser um estupim inicial para uma mudança, né? Por exemplo, às vezes, diante de um fato que te gera medo, às vezes te motiva a se reinventar ou procurar outras estratégias para ação para conseguir o sucesso. Sim. Olha só, se despertar em mim, eu preciso despertar que o que tá me impedindo é o medo, vai ser tudo para a pessoa melhorar, ele eliminar ou ele minimizar esse medo. Porque é importante voltar na origem e entender. Na verdade, isso é fundamental. Quando eu sei que eu tenho muito medo, eu tenho que me perguntar, por que é que eu tenho medo? E eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo. Que assim, é como se fosse medo, mas assim, é uma rejeição, na verdade. Eu estava lá na Chapada com um grupo, até um professor do Rio de Janeiro, ele veio fazer um trabalho de desenvolvimento interpessoal, isso na década de 90. E com as colegas ali, eu olhei para um gato e falei assim, nossa, mas sabe aquela palavra assim, eu odeio gato. Ela olhou para mim e falou assim, procure descobrir na sua vida o que foi que aconteceu com você, porque ele é um animalzinho inofensivo.
Por que você odeia o gato? Eu nunca mais esqueci disso e eu fui pesquisar. Por que é que eu não tenho essa empatia com o gato? Né? Então é assim, por que eu contei isso? Para dizer o seguinte, tudo o que acontece na nossa vida, nós temos que olhar o que foi que nos levou a comportar desse jeito. Se um dia eu pensasse assim, eu não sei porque eu olho, não tem as pessoas que falam assim, meu sangue não bate com o sangue de alguém. Ele fala, não existe isso de sangue não bater. É que aquela pessoa tem uma imagem que ela não sabe, mas que reporta um passado dela, que seja de autoridade, que seja, não importa, de autoritarismo, ou lembra alguma pessoa que ela, nesse momento ela não recorda, mas é isso que faz com que. Então, o medo, eu estou trazendo isso para dizer assim, que o medo é da mesma forma. Então, assim, o Dave, um grande cientista, Dave Hume, ele diz o seguinte, ele diz que a criança, o ser humano, ele nasce como uma tábula rasa. Ele fala isso, mas ele abre, exceto as questões de habilidade que leva a pessoa à questão da personalidade. Ele fala, isso a pessoa já vem. Mas tudo mais que acontece com a pessoa, ela é aprendida. Então, por exemplo, onde que nasce o medo do fracasso? E o medo do fracasso é o medo assim, não vou fazer isso porque vai dar errado, não vou fazer aquilo porque vai dar errado. É o medo do fracasso permanentemente. Mas às vezes, doutora Elizabeth, desculpa abrir um parênteses, Erik Erikson dizia muito isso, que às vezes alguma falha no processo educacional da criança vai refletir no futuro um cidadão com medos. Seja ele coagido, ele não ser colocado, até no processo de caminhar, a criança está passando por aquele momento de engatear, caminhar, o processo de enfrentar os desafios pode gerar um adulto medroso. Ou decepções amorosas, de repente ter medo de encarar outro relacionamento, ou profissional de ter um trauma naquele ambiente de trabalho e gerar um medo para ir conseguir um próximo. A senhora acredita que o medo ele pode ser uma patologia ou ele é algo construído no processo educacional? Ele só é uma patologia se a pessoa tiver um trauma a respeito daquilo. Então, se eu cair uma vez de avião e eu ficar com medo de avião, é uma patologia. Já virou porque eu tive o trauma de passar por isso. Mas, no geral, se não for um trauma, o medo é um aprendizado. Então, a criança, quando ela começa a se desenvolver, a entender um pouquinho e ver o pai ou a mãe ou quem está ali cuidando dela, o tempo todo desencorajando aquela criança para fazer alguma coisa, eu não estou dizendo que de vez em quando não tenha que dizer isso, mas se aquilo for muito forte e contínuo, o futuro dela vai ser de uma pessoa, um ser humano adulto, com muito medo do sucesso. E para ela ter sucesso, ela vai precisar voltar e descobrir que isso aconteceu e aí começar a trabalhar isso. Mas o que eu estou dizendo aqui não vai precisar de medicamento, porque ela aprendeu, ela pode desaprender. Quando você fez o mestrado, eu vi que você é mestre. Eu também aprendi muito isso na pós-graduação, tanto de especialização como de mestrado. Nós vamos lá e construímos um trabalho. O que o professor faz? O professor literalmente vai dizer para nós, esqueça tudo que você aprendeu até agora. Desconstrua todos os seus aprendizados e você vai construir aqui agora um novo aprendizado. Isso daí é exatamente o que nós temos que começar a fazer com os nossos medos. Não os medos de trauma, né? Os medos aprendidos. Os nossos medos aprendidos eu vou desaprender isso. Né? Por quê? Porque ter medo dessa situação não vai me levar a nada. Então, eu vou colocar o que no lugar? E aí, a neurolinguística traz muito bem isso, que é a questão da ressignificação. Então, como é que eu ressignifico? Eu ressignifico sempre colocando algo positivo no lugar do negativo. Então, eu não consigo. Eu vou olhar para aquilo, pensei não consigo, eu vou dizer assim, eu sou capaz de fazer isso. Você que está em casa deve ter vários medos, e medos estes que às vezes você não sabe nem a causa deles. Doutora Elizabeth, você acha que o medo ele pode ou deve ser tratado por meio de terapias? Pode ser, dependendo do nível do medo. Um medo de trauma é a terapia mesmo que vai ajudar. Agora, um medo aprendido, sem grandes traumas, a própria pessoa pode
pode ressignificar o medo que ela tem, né? Que é um medo que é negativo, trazendo algo diferente que é positivo. Então, ela pode substituir o medo que ela tem por algo positivo. Então, por exemplo, se eu olho você me passa uma tarefa, eu olho e penso, e já vou, meu pensamento, a primeira coisa é, nunca fiz isso, não vou saber fazer. O medo me disse isso, já de imediato. Mas eu posso dizer o seguinte, sim, eu consigo. Então, ao invés de dizer eu não posso, eu vou dizer eu consigo. O cérebro já entendeu que veio um desafio, que eu disse que eu consigo, e o que eu vou fazer é buscar todas as alternativas possíveis, todos os meios possíveis, para que eu realmente consiga fazer. E eu, em conseguindo, já ficou registrado. Quando eu falo que eu consigo, eu busco as condições e eu consigo. Aí eu falo isso porque, por exemplo, às vezes a gente tem medos e tenta resolvê-los fugindo do problema da causa. Por exemplo, eu tenho medo de cidades violentas, eu me mudo de cidade para tentar resolver, e o medo não foi resolvido. Eu mudei simplesmente o foco. Se eu voltar para uma cidade cuja fama é violenta, o medo vai voltar. Então, assim, como que eu vou preencher essas lacunas de resolver esses meus medos? Se não for, talvez, por um meio terapêutico, ou procurar exatamente a causa desse medo, para que eu não fuja desses medos e a minha vida seja uma vida fake, né, como a gente fala. Bom, então eu vou dizer para você o seguinte, como a terapia ela vai trabalhar traumas, isso não caracteriza que é um trauma. Você pode, se você ainda sentir que sozinho você não consegue colocar um outro significado aí, que é a fuga, né? O seu comportamento é de fuga ao invés de enfrentamento. Isso você busca no próprio coach. O que o coach vai fazer com você é fazer algumas perguntas bem assertivas nesse sentido, que você mesmo, lembrando lá de Sócrates, que você mesmo vai chegar ao discernimento de que você pode fazer outras coisas, ou você mesmo pode fazer algumas coisas que você já sabe, porque o coach só vai perguntar para você e você vai superar esse medo. Afinal, a doutora Elizabeth falou no início da gravação uma frase espetacular do Mandela, que eu gostaria até que você repetisse ela, que eu acho que a gente nunca perde em tentar fazer as coisas e tentar fugir desses medos, né, doutora Elizabeth? Isso. Então, Mandela diz exatamente isso. Eu nunca perco. Eu sempre... ou eu ganho, ou eu aprendo. E, na verdade, é isso. Vamos tentar, porque ou nós acertamos... ou nós acertamos, ou nós aprendemos que daquele jeito não dá para fazer, vou fazer de outra maneira. Então é um aprendizado. Afinal, quem nunca caiu várias vezes da bicicleta e hoje anda bem de bicicleta, né? Vamos enfrentar os medos, vamos respirar, vamos sempre estar em prol da mudança do nosso eu interior, que é o mais importante, para ter uma qualidade de vida melhor, para ser um melhor profissional, para ser um melhor namorado, namorada, para ser melhor para você mesmo. Porque isso interfere, inclusive, no próprio amor próprio, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Doutora Elizabeth, mais uma vez, obrigado pela presença. Espero que a senhora tenha gostado da entrevista e que venha mais vezes aqui no nosso estúdio. Eu, sinceramente, gostei muito e vou estar sempre à disposição. São temas que eu gosto de compartilhar. E você que tem dúvida, não fica aí coçando a cabeça. Manda um e-mail aqui embaixo, fale@leagora.com.br ou 65999892018, que a gente vai ter o prazer de sanar as tuas dúvidas e esclarecer o assunto. Até mais e fica com a gente!